gentlemen, o modo versus de hoje traz um duelo dos titãs do mundo dos games. Do lado direito nós temos ele, um dos precursores do FPS Online, que arrebata multidões e movimenta toda uma tribo. Já levou o Brasil ao topo lá no passado e tem lendas na sua história como Fallen, Coldzera e até o Simple. Counter-Strike Global Offensive. E do lado esquerdo temos o desafiante, o queridinho do momento, o FPS que combinou o poderzinho colorido, muita bala e que recentemente o Brasil se consagrou campeão mundial com a Loud, o Valorant! David xingando que ele não gosta de Valorant, mas ele é ruim, apanhou pra mim no Valorant, esquece, acha pra cima. E essa, galera, é a nossa disputa de hoje, CSGO versus o Valorant. E eu já adianto que a ideia não é dizer qual é o melhor, que obviamente vai ser o Valorant. É mentira! Mas sim apresentar os pontos positivos e negativos que cada game apresenta e o motivo deles serem, de fato, tão bons. O primeiro ponto que eu trago para esse debate é a história de ambos os jogos e a sua importância para a indústria dos games. Começando pelo Counter-Strike, que tem início em 1999, quando os jovens desenvolvedores Min Lee e Jess Cliff fizeram um mod do jogo Half-Life. And welcome to the Black Mesa Transit System. E pela primeira vez na história, um mod se tornou mais famoso que o jogo original. O período de testes e fase beta do jogo demorou mais de um ano e já fazia bastante sucesso entre os jogadores. Foi então que a Valve, a empresa que criou esse jogo Half-Life, decidiu entrar na parada, enxergando uma grande oportunidade desse jogo e começaram a comercializar o jogo separadamente do seu original. O período de teste e fase beta do game demorou mais de um ano e já fazia bastante sucesso entre os jogadores da comunidade. Foi então que a Valve, galera, a empresa que criou o Half-Life, decidiu entrar de fato na parada. Eles enxergaram uma grande oportunidade desse jogo, desse mod na verdade, e começaram a comercializar o game separadamente do seu jogo original. E o resultado, galera, vocês já sabem. Counter-Strike se tornou uma febre e junto com as suas atualizações, a banda larga também crescia de forma absurda. Pra galera que é das antigas, vocês devem se lembrar lá dos famosos corujões que aconteciam nas lan houses, e foi graças a essas casas de jogos que o Counter-Strike se popularizou. Um detalhe importante é que essa cultura de lan houses sempre foi muito forte no Brasil, que por sua vez é um dos maiores consumidores do CS no mundo. Nessas lan houses era comum demais torneios entre times, clãs, guildas, bairros inclusive da própria cidade, enfim, como você queira chamar. Mas a parada era muito séria. Isso tudo não era brincadeira, era muito sério. Era grito pra lá, grito pra cá, dedo na cara, mas tudo sempre dentro da esportividade. Oh, não. E foi justamente com esse sentimento que o CS ajudou a difundir e exponencializar a profissão de jogadores profissionais de esportes, o famoso Pro Player. Com isso, podemos afirmar que CS é um dos jogos mais importantes da indústria de games no que se diz respeito ao mercado de esportes, principalmente. Então, a gente tem que respeitar muito a história que esse game tem e realmente o jogo é brabo, não tem jeito, ele é o paizão de todo bom FPS. E agora, apesar de ser um jogo relativamente novo, o Valorant, ou Vavá pra galera mais íntima, já caiu no gosto de muita gente. A Riot Games, dona do League of Legends, um dos maiores jogos da história, em 2019 completou 10 anos, e com isso ela anunciou que estava desenvolvendo alguns outros games de outras modalidades, e dentre eles o Valorant, um FPS que prometia revirar o cenário de games de cabeça para baixo. Mas para quem acha que essa ideia ela é recente, ela realmente aconteceu em 2019, em 2014 os produtores já tinham o protótipo com a primeira versão. Entretanto, somente 5 anos depois que a Riot fez o anúncio ainda como Project A. Chamaram o Gaules para ele poder participar do Open Beta, o Gaules falou, olha, tem como você desarmar metade da C4, é da hora, é diferente da outro molho, eu já tava... Hoje sou dependente de Valorant, gasto todo o meu dinheiro em Valorant, não aguento mais, sou extremamente responsável com a minha vida, falam o que eu digo, não façam o que eu faço. Para um jogo ser bem feito, ele precisa passar por um período de testes, criação e desenvolvimento dos projetos, personagens e por aí vai. E como o Vavá não é um FPS tático mais genérico como outros por aí, é preciso um tempo ainda maior para fazer com que tudo dê certo da maneira que a Riot acredita que é certo.
Basicamente, galera, o Valorant ele traz o lado tradicional de FPS táticos somado a utilitários de jogos como Overwatch e até League of Legends, por exemplo, onde os seus utilitários são magias, mas entrando no cenário de games para brigar diretamente com o pai dos jogos de tiros, o Counter-Strike. Outro ponto bastante relevante é que, mesmo sendo novo, vários pro players de outros jogos, seja de FPS ou até de MOBA, que é uma outra modalidade, decidiram migrar para o Valorant. Beleza, LKZ, mas por que isso é relevante para a história do nosso jogo? Bom, galera, isso mostra de fato a confiança que os jogadores sentem na Riot, que cuida muito bem do League of Legends, né, dos seus outros produtos, diferentemente do que a própria Valve faz com o Counter-Strike. Isso acaba dando mais estabilidade, tanto financeira quanto de carreira, para os pro players. Além disso, de certa forma você percebe que a empresa ser mais atuante também dá mais confiança para os consumidores estarem ali presentes. Então, nessa hora aí, pontos para Riot. O Pancada e o Saci, por exemplo, eles foram campeões mundiais de Valorant com a Loud. Porém, anteriormente, o Pancada ele era jogador profissional de Crossfire e o Saci, ele era jogador profissional de League of Legends. Umas paradas meio nada a ver. Esses movimentos acontecendo com o jogo tendo menos de 3 anos de existência, mostrando esses tipos de resultado e estabilidade que os jogadores e organizações começam a ter, mostra que estamos vendo a história sendo feita. Hoje, o Valorant não é só mais um jogo, ele é um dos principais jogos de FPS do mundo e a Riot sabe muito bem trabalhar isso e promete crescer ainda mais. No quesito gameplay, muitas pessoas pensam que CS e Valorant são muito iguais ou muito diferentes. A verdade é que, apesar de serem semelhantes no conceito básico de FPS tático, na prática, o jogo acaba sendo bastante diferente. O Counter-Strike ele tem um estilo mais simples, por assim dizer, onde a tática de movimentação, plant, afterplant e mira são extremamente vitais. O CS ele possui em seu DNA a adrenalina à flor da pele. Os momentos de clutch são decididos muitas vezes em quem tem mais mira ou por pequenos detalhes que fazem de fato muita diferença. Por ser mais simples, o jogo acaba tendo esse ritmo frenético e também muito refinado. Jogadores de CS, meu irmão, os caras dão bala. Em contrapartida, galera, o Valorant ele tem uma premissa muito diferente com seu kit de utilitárias. É ali, justamente, que os dois jogos mudam demais. Onde cada agente faz uma coisa diferente. Alguns possuem smokes, outros trazem realmente bangs, né, flechas para cegar os outros, curas, ressurreições, ou até mesmo granadas explosivas, bolas de fogo, enfim. Isso faz com que os jogadores, por muitas vezes, tentem se especializar com uma quantidade X de personagens que fazem uma mesma função, como é o caso dos duelistas, controladores, sentinelas e por aí vai, né? São as classes dos agentes no Valorant. Em comparação com Counter-Strike, essa parte é bem mais complexa e traz uma dinâmica que diferencia de fato os dois games. Não é um simples Ctrl+C e Ctrl+V, como muitas pessoas acham. Isso mostra que a Riot se preocupou em, apesar de criar um FPS, dar a ele uma roupagem muito diferente e única. Tem pessoas que preferem um jogo só pra dar bala, de fato, que é o caso de David, que é nosso cameraman, e que ele acha que joguinho que tem magia é joguinho de fresco, tudo bem, é a opinião dele, fazer o quê? Outros gostam do lance justamente dos poderzinhos. O bom é que tem a opção pra agradar os dois lados, e toda vez que David jogar contra mim, ele sempre vai apanhar no Valorant, porque no CS ele é embaçado. Pra vocês poderem entender, os jogos são muito distintos nas partes utilitárias, mas os dois têm ali sim os seus pontos positivos. A simplicidade do Counter-Strike, ela é admirável e apreciável, e a novidade e realmente o níveis de variáveis diferentes e de proficiência com cada agente no Valorant também é extremamente interessante, dando outras camadas pro jogo. Então, realmente são dois jogaços. Mas antes da gente ir pro próximo tópico, galera, você aí, em pleno 2022, o ano da Copa, o ano da tecnologia, o ano que o Elon Musk tá criando um foguete e você ainda não se inscreveu aqui no canal, galera, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente vai colocar, ativa o sininho, curte aqui também e já deixa nos comentários por que você acha que o Counter-Strike ou o Valorant são de fato os melhores jogos de FPS da atualidade. O CS, como todos já sabem, é um game onde a comunidade por muitas vezes faz mais pelo jogo do que a própria empresa. A Valve, ela é muito negligente com o CSzinho. E isso é algo que a comunidade já sabe e já tá cansada de saber. As transmissões de torneios de mais sucesso são feitas pela comunidade, como é o caso do Gaules, que bate recorde atrás de recorde, principalmente nas partidas entre times brasileiros, que possuem um público extremamente apaixonado e engajado.
E é justamente essa comunidade que faz com que os jogadores se tornem de fato lendas no nosso universo. Além de que o sistema de torneios é aberto para que empresas possam fazer novos torneios quase sem nenhuma limitação. E isso ajudou a reerguer o cenário depois da transição do Counter-Strike 1.6 para de fato o CSGO. Além disso, o Counter-Strike pode ser considerado um dos maiores cases de criação de comunidade nos jogos eletrônicos. O que essa galera faz e fez para manter o game vivo realmente é surreal. Se o Valorant hoje pode correr numa pista asfaltada e muito bem planificada, o Counter-Strike teve que desmatar tudo, meu irmão, e realmente conseguir limpar o terreno e ensinar pra gente como é que se transforma uma comunidade competitiva. E pra vocês poderem entender um pouco mais sobre comunidade, eu vou acabar trazendo aqui no canal algum dia um vídeo falando sobre justamente a história do Gaules, e muito disso tem a ver com essa comunidade do Counter-Strike, que no caso a gente chama de tribo. Já o Valorant, galera, ele possui alguns torneios não oficiais que são menores, feitos justamente pela comunidade com o intuito de manter o calendário ativo para as equipes desclassificadas dos main events e também revelar novos talentos. Diferente da Valve, a Riot, galera, ela cuida muito bem da sua cria, como eu já falei anteriormente. E isso também diz respeito ao cenário competitivo, onde eles se preocupam com toda a organização e inclusive estão implementando um sistema de franquias que também possibilitará com que equipes não aprovadas para a primeira fase possam garantir a vaga nos principais eventos e torneios do ano. Além disso, o balanceamento do jogo, os lançamentos de novos personagens, as mudanças dos mapas, tudo é feito para que o jogo fique o menos tóxico possível no quesito gameplay, que não fique velho, que não fique antigo, que não fique desbalanceado. Realmente eles se dedicam à vera, fazendo com que as partidas sejam cada vez mais justas e disputadas, sem contar na parte das premiações que realmente eles estão mandando bem demais. É claro que o Counter-Strike possui uma base maior de fãs. Querendo ou não, galera, ele é um jogo muito mais antigo e ele é tido como o precursor do gênero de fato, né? Realmente, quando a gente pensa em First Person Shooter, automaticamente a gente pensa em Counter-Strike. Não tem jeito. Entretanto, o Valorant ele vem conquistando cada vez mais o público, deixando de lado esse sentimento de jogo rival. Até porque ele vem trazendo grandes inovações pro game e realmente pro estilo de jogos de tiro em primeira pessoa. Então, é um jogo completamente diferente que tá conseguindo conquistar o seu espaço e o seu público também. Feliz mesmo é quem joga os dois jogos e consegue se divertir no final do dia. Querendo ou não, quem vence esse duelo somos nós que temos a oportunidade de poder jogar tanto o Counter-Strike quanto o nosso querido Vavá. Mas e você? Me diz aí qual é o seu jogo favorito entre esses dois e me diz também quais os outros duelos que vocês querem ver aqui no modo Versus. Mas e vocês? Me diz aí qual é o seu jogo favorito aqui nos comentários entre esses dois. Aproveita para curtir, compartilhar, já ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo e também me diz nos comentários quais os outros duelos que vocês querem que a gente traga aqui no nosso querido modo Versus. Eu sou LKZ, esse aqui é o meu canal e eu espero vocês num próximo nível. Fui! Black.